Laranjeiras é mais que estádio, é santuário. Inaugurado em maio de 1919, o Estádio das Laranjeiras atravessou mais de um século sendo palco das maiores glórias do Fluminense. Foi ali que gerações de tricolores vibraram. Foi ali que ídolos imortais vestiram a camisa grená e branca. Foi ali que o futebol brasileiro cresceu. Mas desde 26 de fevereiro de 2003, Laranjeiras não recebe mais jogos profissionais do Fluminense. Mais de 2 décadas de silêncio nas arquibancadas. Mais de 20 anos com o gramado sem sentir o peso de uma decisão de campeonato. Para quem acompanha o Flu, isso sempre doeu. E é justamente por isso que o projeto de revitalização de Laranjeiras emociona tanto. Depois de anos de conversas, estudos e negociações, o Fluminense está próximo de viabilizar o retorno do seu templo sagrado. O plano? Vender potencial construtivo do terreno e arrecadar entre 150 e 200 milhões de reais. Com esse dinheiro, reformar o estádio e a sede histórica. E, é claro, devolver a Laranjeiras sua função de casa do Fluminense. Não estamos falando de transformar o estádio em arena gigante. Não é esse o objetivo. A capacidade prevista fica entre 6.500 e 8.000 pessoas. Menor que o Maracanã, óbvio, mas suficiente para jogos do Campeonato Carioca, categorias de base, futebol feminino e eventos especiais. O projeto está em tramitação desde 2023. Passou por reuniões com a Prefeitura em 2024. Foi adiado no fim de 2024 por recesso parlamentar. E a expectativa é que seja aprovado em 2025. Se tudo correr como planejado, 2026 pode ser o ano do retorno. Laranjeiras recebendo jogos novamente. A torcida tricolor voltando para casa. E o Fluminense recuperando parte da sua identidade que ficou adormecida por mais de 20 anos. Mas, para entender a dimensão desse projeto, a gente precisa voltar no tempo. Conhecer a história centenária de Laranjeiras. Entender por que o estádio parou de receber jogos. E, por fim, descobrir como o Fluminense pretende viabilizar essa revitalização. Porque Laranjeiras é mais do que só concreto e arquibancada. Bem-vindo à história do estádio que não pode ser esquecido. Se você é novo aqui, muito prazer. Nós somos o Templos do Futebol e toda semana teremos novos vídeos falando sobre o passado, presente e futuro desses gigantes que eternizaram glórias de gerações inteiras no futebol brasileiro. Deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal a crescer e chegar até mais torcedores apaixonados. 1902. O Fluminense adquiriu terreno na Rua da Guanabara, atual Pinheiro Machado, no bairro das Laranjeiras. 2 anos depois, em 1904, o local começou a receber jogos. Ainda sem estrutura definitiva, ainda improvisado, mas já era a Casa Tricolor. Em 1905, a primeira arquibancada foi construída. O estádio começava a tomar forma. Mas a inauguração oficial só aconteceu em 11 de maio de 1919. Brasil 6, Chile 0. 18.000 pessoas presentes. Um dos maiores públicos já vistos no futebol brasileiro até então. 2 meses depois, em 13 de julho de 1919, o Fluminense fez seu primeiro jogo oficial no estádio. Vitória por 4-1 sobre o Vila Isabel. O início de uma história gloriosa. Laranjeiras não foi apenas a casa do Fluminense. Foi o palco principal do futebol carioca por décadas. Seleção brasileira jogou ali inúmeras vezes. Clássicos históricos foram decididos naquelas arquibancadas. Gerações de craques deram seus primeiros passos naquele gramado. Ao longo dos anos, o estádio passou por reformas e adaptações. Mas manteve sua essência, sua identidade.
Seu charme único de estádio urbano, encravado no coração da Zona Sul carioca. Em 1961, veio o primeiro grande baque. Desapropriação de 1.084,95 metros quadrados para a duplicação da Rua Pinheiro Machado. Parte do estádio foi demolida. A capacidade diminuiu, mas Laranjeiras resistiu. Em 1969, a sede do Fluminense foi tombada como patrimônio estadual. Em 1998, o estádio também recebeu tombamento como patrimônio cultural, reconhecimento da importância histórica daquele lugar. Ao longo de sua história, Laranjeiras recebeu 859 partidas oficiais do Fluminense. O retrospecto? 539 vitórias, 163 empates, 157 derrotas. Números que mostram a força da casa tricolor. Mas em 26 de fevereiro de 2003, veio o último jogo profissional. Fluminense 3, Americano 3. Depois daquele dia, Laranjeiras entrou em silêncio que dura até hoje. Mais de 20 anos sem receber jogos do time principal. Por quê? A resposta tem várias camadas, e todas dolorosas para quem ama o Fluminense. Primeiro, a capacidade. Depois da desapropriação de 1961, Laranjeiras ficou com capacidade muito reduzida. Para um clube do tamanho do Fluminense, com torcida massiva, receber poucos milhares de pessoas por jogo era inviável financeiramente. O Maracanã, mesmo com todos os problemas, oferecia capacidade infinitamente maior. Mais gente, mais bilheteria, mais receita. E clube grande precisa de receita. Segundo, as exigências do futebol moderno, vestiários adequados, áreas de imprensa estruturadas, camarotes, estacionamento. Acessibilidade, segurança. Tudo isso se tornou obrigatório ao longo dos anos. E Laranjeiras não conseguia atender esses requisitos sem reforma profunda. Terceiro, o tombamento. E aqui mora um paradoxo cruel. O tombamento protege Laranjeiras de ser destruído. Garante que aquele patrimônio histórico não desapareça, mas, ao mesmo tempo, limita drasticamente o que pode ser feito. Qualquer reforma precisa de aprovação dos órgãos de preservação. Qualquer mudança estrutural precisa respeitar as características originais. É proteção e prisão ao mesmo tempo. Quarto, a falta de recursos. Reformar estádio tombado custa caro, muito caro. E o Fluminense, como a maioria dos clubes brasileiros, passou décadas enfrentando problemas financeiros. Investir milhões em Laranjeiras sempre ficava em segundo plano, quando havia salários atrasados e dívidas acumuladas. E por último, a comodidade do Maracanã. Com todos os defeitos, o Maracanã estava ali, pronto, disponível. Não precisava de investimento do clube. Era só agendar, pagar o aluguel e jogar. Laranjeiras, ao contrário, exigiria compromisso financeiro de longo prazo. Obras, manutenção, funcionários. Tudo isso pesava na conta. Então, o estádio foi gradualmente abandonado para jogos profissionais. Continuou recebendo categorias de base, continuou abrigando treinos ocasionais, mas o time principal deixou de jogar ali. E para quem conhece a força que Laranjeiras tinha, ver o estádio em silêncio sempre foi difícil de aceitar. Mas em 2023, algo mudou. O Fluminense finalmente encontrou o caminho viável para trazer Laranjeiras de volta. E o modelo escolhido foi inspirado em um rival histórico. O Vasco mostrou o caminho, e o Fluminense prestou atenção. São Januário enfrentava problemas parecidos. Estádio histórico, tombado, precisando de reforma profunda, mas sem recursos disponíveis. A solução vascaína foi criativa: vender o potencial construtivo do terreno. Como funciona? O clube não vende o estádio, não perde a propriedade.
mas transfere para terceiros o direito de construir prédios no entorno, respeitando o coeficiente de aproveitamento do terreno. Esses terceiros pagam por esse direito, e o clube usa esse dinheiro para reformar o estádio. É operação complexa que exige aprovação da Câmara Municipal, mas quando funciona, resolve o problema sem que o clube precise tirar dinheiro do caixa. O Fluminense decidiu seguir esse modelo. Em novembro de 2023, começaram as tratativas oficiais com a Prefeitura do Rio. O clube apresentou estudos técnicos, mostrou viabilidade e encontrou receptividade. A estimativa é que a venda do potencial construtivo de Laranjeiras pode arrecadar entre 150 e 200 milhões de reais. É dinheiro considerável. E o plano do Fluminense é dividir esse montante, metade para a reforma do estádio, metade para a reforma da sede histórica. O orçamento atualizado da reforma do estádio ficou entre 40 e 45 milhões de reais, mais que o triplo dos 13 milhões inicialmente projetados. Mas mesmo assim, viável com os recursos que virão da venda do potencial construtivo. A empresa Apiacás foi contratada para desenvolver o projeto técnico. E o objetivo não é aumentar a capacidade do estádio, é modernizá-lo. Vestiários reformados, áreas sociais revitalizadas, espaços de imprensa atualizados, acessibilidade adequada, segurança conforme as normas vigentes. A capacidade prevista fica entre 6.500 e 8.000 pessoas, suficiente para jogos do Campeonato Carioca, categorias de base e futebol feminino. Laranjeiras não voltará a ser estádio principal do Fluminense. O Maracanã continuará recebendo os jogos de maior apelo. Mas o Templo Tricolor terá função importante: ser a casa verdadeira do clube, o lugar onde a identidade se fortalece, o museu vivo da história gloriosa do Fluminense. E, principalmente, o lugar onde a torcida pode sentir a proximidade que só estádio pequeno proporciona. Mas para isso virar realidade, o projeto precisa passar pela Câmara Municipal. Julho de 2024. O Fluminense se reuniu novamente com a Prefeitura para avançar no projeto. As conversas vinham progredindo. O projeto técnico estava pronto. Os estudos de viabilidade haviam sido apresentados. Faltava a tramitação política na Câmara Municipal. E aqui entra um detalhe importante. Carlo Caiado, do PSD, presidente da Câmara dos Vereadores, é tricolor declarado. Isso não garante aprovação automática, mas certamente facilita o diálogo. O projeto de lei precisava passar pelas comissões, ser votado, aprovado por maioria e sancionado pelo prefeito. Processo que pode levar meses quando tudo corre bem, anos quando há entraves. No fim de 2024, veio a frustração temporária. O recesso parlamentar impediu que o projeto fosse votado ainda naquele ano. A expectativa de aprovação foi transferida para 2025 e existem desafios além da tramitação política. O tombamento continua sendo fator limitante. Qualquer reforma precisa respeitar as características históricas do estádio. Não dá para derrubar e reconstruir do zero. Não dá para modernizar sem preservar a essência. É equilíbrio delicado entre passado e presente. Outro ponto sensível é o entorno. Laranjeiras fica em bairro residencial nobre da Zona Sul. Moradores têm preocupações legítimas sobre barulho, trânsito, aglomerações em dias de jogos. Qualquer projeto precisa considerar o impacto na vizinhança. E existe a questão financeira de longo prazo. Reformar é um passo, manter é outro. Estádio reformado gera custos contínuos. Funcionários, manutenção, segurança, energia. Tudo isso precisa ser bancado. E a receita de jogos do Carioca, base e feminino, precisa cobrir essas despesas. Por último, há o contexto da SAF. Em setembro de 2025,
O Fluminense apresentou ao Conselho proposta da LZ Sports e Lazuli Partners para compra de 65% da SAF. Laranjeiras permaneceria com a associação, mas poderia ser usada pela SAF. Isso adiciona a camada extra de complexidade. Como será a relação entre associação e SAF sobre o uso do estádio? Quem vai arcar com os custos? Quem vai gerir a operação? São perguntas que precisam de respostas claras antes que Laranjeiras volte a funcionar plenamente. Mas apesar de todos os desafios, o projeto está mais vivo do que nunca. Se tudo correr como planejado, 2026 pode ser o ano do retorno. Laranjeiras recebendo jogos do Campeonato Carioca novamente, as categorias de base tendo seu palco definitivo, o futebol feminino ganhando espaço em estádio histórico. E, principalmente, a torcida tricolor voltando para casa. Não será a mesma Laranjeiras de 1919. Nem precisa ser. O futebol mudou, as exigências mudaram, as necessidades mudaram, mas a essência permanecerá. O charme de estádio urbano, encravado no coração da Zona Sul. A proximidade entre torcida e gramado que só estádio pequeno oferece. A conexão emocional entre clube e lugar que atravessou mais de um século. Para quem acompanha o Fluminense desde antes de 2003, o retorno de Laranjeiras tem peso simbólico imenso. É reconexão com as raízes. É resgate de identidade que ficou adormecida por 20 anos. É a certeza de que o clube não esqueceu de onde veio. Para as gerações mais novas, será a oportunidade de conhecer o templo que só ouviram falar. Ver ao vivo o que os mais velhos descrevem com saudade. E construir suas próprias memórias naquele lugar sagrado. O projeto ainda depende de aprovação política em 2025. Ainda precisa superar desafios técnicos e financeiros. Ainda requer diálogo com moradores do entorno. Mas está mais próximo de sair do papel do que em qualquer outro momento dos últimos 20 anos. E mesmo que Laranjeiras não volte a ser o estádio principal, mesmo que receba apenas jogos de menor apelo, sua importância será enorme. Porque estádio não é só estrutura física, é patrimônio emocional. É história viva, é identidade. O Maracanã pode ser maior, pode ter mais capacidade, pode gerar mais receita, mas jamais será Laranjeiras, jamais terá a alma daquele lugar. E é por isso que esse projeto importa tanto. Porque clubes grandes não vivem só de títulos e contratações. Vivem também de memória, de tradição, de respeito ao passado enquanto constroem o futuro. E você, acredita que Laranjeiras vai voltar a receber jogos em 2026? Ou acha que o projeto ainda pode enfrentar mais atrasos? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o retorno do Templo Tricolor. E se inscreve no canal para acompanhar todos os episódios de Templos do Futebol. Porque enquanto houver torcedores que lembram, Laranjeiras jamais será apenas passado. Será sempre presente. Até a próxima!